Porque o Espírito Santo tem personalidade. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele geme, ele entristece. E tem muita gente entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando você diz não para a palavra, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você peca, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você desvaloriza as coisas de Deus e se apega às coisas deste mundo, você está entristecendo o Espírito Santo. Então cuidado, valorize, porque o templo de Deus sois vós, é eu e você. Alguém pensa que igreja, ser igreja, é as quatro paredes. Ser igreja é você, como um bom cristão. Igreja é você. Quando Jesus vir, ele não virá buscar as quatro paredes, ele virá buscar você, igreja do Deus vivo. Agora escute bem, o que me chama a atenção é que Deus estabelece aqui alguns princípios. E princípios não podem ser quebrados. Sabe por que tem muita gente, irmão, que não acontece nada na vida dele? Sabe por que tem muita gente que tudo dá errado? Porque ele não obedece princípio. Enquanto você ficar quebrando princípios estabelecidos por Deus, você não terá êxito em nada. Salomão, ele entendeu a importância da oração. E o que é que ele fez? No versículo de número 12 do capítulo 6 que nós lemos, do segundo livro das Crônicas, a Bíblia diz que ele se colocou em pé perante o altar do Senhor. Você tem possibilidade de se levantar perante o altar do Senhor. Altar restaurado, altar reedificado, altar que não está quebrado. E ele se coloca ali perante o altar do Senhor, de frente de toda a congregação. E ele levanta, ele estende as suas mãos. No verso seguinte diz que ele havia feito uma plataforma de metal, aproximadamente 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. E ele sobe em cima daquela plataforma. Ali tinha uma grande multidão. E o que me chama a atenção ali é que naquele momento a Bíblia diz que ele se colocou nela em pé, mas ele fez o quê? Ajoelhou-se perante toda aquela congregação de Israel. Olha, irmão, é a primeira vez que a Bíblia registra uma pessoa se colocando perante o Senhor de joelho para orar. Oh, irmão, talvez seja esse o motivo do seu fracasso, que você vem acumulando inúmeras derrotas. Sabe por quê? Porque você não se coloca de joelho perante aquele que tudo pode. Quer ter vitória? Entra pelo caminho da oração. Um dia sem oração é um dia sem vitória. Uma vida sem oração é uma vida sem poder, fracassada. Muita oração, muitas vitórias. Nenhuma oração, nenhuma vitória. Salomão, na sua tenra idade, ele aprendeu com seu pai que o segredo de uma vida vitoriosa é uma vida de oração com Deus. E ele seguiu à risca o exemplo do seu pai. E agora
ele faz esta oração consagratória. Ele chama toda a congregação de Israel. Olha, irmão, tinha uma multidão de pessoas ali. Tanto é que ele sobe em cima dessa plataforma de metal que ele mandou construir. E ele se coloca em pé. Mas ele não permanece em pé ali. Ele se prostra. Ele se rende. E ele começa a orar. Oh, coisa linda! Verso de número 14. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, mas que caminham perante ti. Tem esse quesito. Está caminhando perante o Senhor? Está caminhando com Deus? Para caminhar com Deus, tem que estar de acordo com a sua palavra. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você não estiver de acordo com Deus, irmão, até a oração se torna abominável. Deus não ouve. Voltando aqui para o texto, verso de número 14, ele diz: aqueles que guardam a aliança, né? E que caminham perante ti de todo o coração. Verso 15: que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumprisse. Porque, irmão, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não cumpriria a sua palavra? Deus falou pela sua boca, e aqui diz: o Senhor foi fiel para cumprir aquilo que o Senhor falou. Verso 16: agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de ti, que se assenta sobre o trono de Israel, não somente, ou tão somente, que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste perante mim. Ou seja, todos os homens que assentarem no trono de Israel, se guardarem a minha lei, se guardarem a minha palavra, eles não fracassarão. Eles terão êxito. Eles serão bem-sucedidos. Daí a importância da lei do Senhor, de guardar os caminhos do Senhor, de guardar a lei de Deus no coração. Aí ele diz: olha, Senhor, agora, Senhor Deus de Israel, verso 17: cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Cumpra a sua palavra. Eu quero ver o cumprimento da sua palavra. E ele fala algo extraordinário. Ele diz: ó Senhor, porque na verdade esse negócio de fazer uma casa para o Senhor, eu estou fazendo porque é uma exigência sua, mas eu sei que o Senhor está preocupado mesmo em residir no nosso coração. É o que ele está falando aí. Ele diz: porque verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Ele faz uma pergunta: eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter. O Senhor é um Deus grande. Na verdade, eu contemplando a grandeza do nosso Deus, irmã Arlete, eu tenho chamado Deus de um Deus grandão. Diga assim: o meu Deus é um Deus grandão. Porque ele diz: olha, caberia Deus na terra? Porque Deus é maior do que a terra. Ele diz: os céus e os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Deus não está nas quatro paredes,
embora nós temos que zelar desse ambiente, o qual nós aqui nos reunimos para servir o Senhor Deus, mas Deus quer habitar no seu coração, Deus quer ter intimidade contigo, Deus quer desfrutar de plena comunhão, de um pleno relacionamento com você. É isto que Deus está preocupado. E olha, dentre estas e outras palavras de oração, o que mais me chama a atenção aqui é a resposta da oração de Salomão. Porque orar, todo mundo ora, sim ou não? Mas nem todos obtêm a resposta. E uma das causas de nós não obtermos respostas em nossas orações é a falta de comunhão com Deus, é o pecado que faz separação, conforme diz Isaías 59, o verso 1. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas tem um negócio ali, que faz uma divisão, tá? O verso seguinte diz: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, faz o quê? Uma divisão. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Olha o que João escreveu, Evangelho de João, capítulo 9, verso 31. Diz assim: ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse ouve. Aleluia. Olha para cá, Deus está interessado em te ouvir, Deus está interessado em te responder. O que me chama a atenção aqui não é simplesmente a oração de Salomão. Aliás, diga-se de passagem, foi a oração, guerreiro Luiz, mais prolongada da Bíblia, mais comprida da Bíblia, foi a oração de Salomão. Alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que demorou mais de uma hora a oração de Salomão. Não se vê isso na Bíblia, tá? Ele fez uma longa oração, mas o que me chama a atenção aqui é a resposta que Deus deu para Salomão. Olha o que diz o capítulo 7 e o verso 1. Diz assim: e acabando Salomão de cantar. E acabando Salomão de cantar. Estou lendo errado esse negócio aqui, meu irmão. Não é cantar, não? É orar. E acabando Salomão de orar. Você nunca verá na Bíblia Deus se movendo com pregações de pastores. Pregou bonito, com cânticos, se movendo. Mas Deus não gosta, Deus não recebe. Recebe a pregação do pastor, recebe. Mas que move verdadeiramente o coração de Deus é a oração. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Esdras 8 e 23. Nós, pois, oramos e jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. Eu nunca vi Deus mover com cântico, com pregação de pastor. Pode ser Ele cheio do Espírito Santo, mas quando a gente ora, o céu treme e o inferno abala. Deus move pelas nossas orações. Aí no capítulo 7 da segundo livro de Crônica, o verso 1. E acabando Salomão de orar, o que aconteceu? Desceu fogo. Da onde? Do céu. Desceu
fogo do céu. E fez o que? Diz a Bíblia: consumiu o holocausto. Isso aqui, irmão, é a confirmação e as respostas das orações ou da oração que Salomão fez. Isso aqui é a confirmação de que Deus, o sacrifício foi aceito, que Deus recebeu aquele sacrifício, que Deus se agradou com aquilo que Salomão fez, porque acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Oh, irmão, quando diz a Bíblia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, alguém pensa que Deus está se referindo a templos. Não, meu irmão, Deus quer encher você do fogo do Espírito Santo. Deus quer te encher de glória, de unção e de poder. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda a casa. O que aconteceu? O verso seguinte: e os sacerdotes, eles não podiam entrar na casa do... Irmão, eles não conseguiam nem entrar na casa do Senhor. Porque o tamanho era a glória de Deus ali. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Você já pensou a importância da oração? Que ela atrai a glória de Deus na igreja. Porque tem crentes que ficam aí uma vida seca, espiritualmente falando, vazios de Deus, falta de oração. Às vezes no culto, ou durante o culto, ele fica lá conectado no mundo dos homens, com o celular. Não consegue deixar o celular nem na hora do culto. Fica lá consultando o WhatsApp, fica lá consultando não sei o que, falando com os amiguinhos, tal. E o culto está acontecendo. E ao invés dele chegar aqui, dar glória, dar aleluia, falar com Deus, dizendo: Senhor, fala comigo nesta noite, eu estou carente de ouvir a sua voz. Senhor, me abençoa, me restaura, me redime, transforma a minha vida. Mas ele fica ali perdidão. E muitas vezes, olha para cá, ele entra aqui vazio e sai daqui mais vazio do que entrou. Sabe por quê? Falta de se relacionar com Deus através da oração. A Bíblia diz que os sacerdotes, eles não conseguiam entrar na casa do Senhor, no templo, porque a glória de Deus tinha enchido toda a casa. O verso 3 diz: e os filhos de Israel, vendo descer a glória do Senhor sobre a casa, o que eles fizeram? Se ajoelharam. Você vê que as pessoas se prostram quando Deus se manifesta. O povo se prostrou, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o verso 4 diz: e o rei e todo o povo oferecia sacrifícios perante o Senhor. Mas eu vou terminar mostrando o terceiro item. Você vê agora que naquela grande manifestação que Deus se manifesta ali no templo, Salomão volta para casa depois da festa. Como é bom participar de uma festa, mas você voltar para casa renovado, cheio do Espírito Santo. Aí, o que acontece? Deus aparece para Salomão a segunda vez. A primeira vez está lá no capítulo 1, verso 7, que nós já até mencionamos aqui, do mesmo segundo livro das Crônicas, 1 e 7. Primeira vez que Deus apareceu para Salomão. E a segunda vez está aqui no capítulo 7,
versículo de número 11 e 12. Interessante. Deus apareceu então para Salomão quantas vezes? 2. Eu fico pensando, porque tem esses profetas aí do WhatsApp e do Facebook, que, rapaz, a cada 5 segundos Deus está falando com eles e aparecendo para eles. Porque você entra lá nas lives ao vivo e ele está... É profecia em cima. Deus está me falando aqui, Deus está me aparecendo aqui. Irmão, a vida toda de Salomão, um homem cheio do Espírito Santo, Deus apareceu para ele apenas 2 vezes. Mas esses reveladores aí do Facebook, esses profetas, a cada 5 segundos Deus está falando com eles. E eles, irmão, isso é tudo mentira, meu irmão. Não pare para ficar ouvindo. Entra lá num vídeo nosso da pregação aqui da Hope, que você vai ouvir uma palavra profética inteira. Lê tudo, lá, fica ouvindo tudo, aí você vai ouvir. Mas tem gente que para lá a live e eles ficam dizendo: ah, Deus está falando aqui comigo, Deus está me mostrando, Deus está aparecendo. Ô irmão, para Salomão Deus apareceu apenas 2 vezes. 2 vezes. Mas a Bíblia diz que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, ele edificou a casa pastoral também, a casa do rei, o palácio do rei. Quanto Salomão intentou fazer, tanto na casa do Senhor como na casa dele, diz a Bíblia que ele prosperou, muitíssimo. Ele prosperou, ou seja, Deus foi com ele. Mas olha o que diz o verso 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Ou seja, não é casa para mim se manifestar, porque a casa que Deus se manifesta é em você, mas aqui é lugar de sacrifício. Por isso que vir na igreja significa sacrificar ao Senhor. Romanos 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Você sai de casa e chega aqui em uma verdadeira apresentação ao Senhor. E apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O culto racional, culto da inteligência, usando o seu intelecto. Então, voltando lá, Deus disse para ele: eu escolhi esta casa aqui, eu escolhi esta casa, esse lugar, para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva sobre a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. E o verso 14: e se o meu povo. Deus estabelece aqui também alguns limites, algumas condições, porque esse versículo está no condicional. Ele diz: e se o meu povo. Tem que partir da onde? De Deus ou do povo? Do povo. Tem que partir do povo. E se o meu povo. E se o meu povo. Deixa eu ver quantos aqui são povo de Deus. Então essa palavra é para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeira coisa que tem que fazer: humilhar. Com esse espírito de exaltação, você não vai muito longe. Sendo túmido, aumentado, exaltado, soberbo, a gente não chega em lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Deus conhece de longe. A Bíblia diz, Tiago escreveu dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, primeira coisa que o povo tinha que fazer era humilhar. Diga alto. Era o quê? Se humilhar. Primeira coisa, a primeira condição que Deus estabeleceu. E a segunda? Orar. É fácil orar?
É fácil orar, igreja? Não. Mas ninguém consegue obter vitória senão pela oração. Olha para cá. Sabe o que mais me admira na vida de Daniel? Não é Daniel no triunfo, na corte da Babilônia, sendo um dos 3 príncipes e galgando ali uma elevada posição. Sabe o que mais me chama a atenção na vida de Daniel? Não é Daniel lá na cova dos leões e Deus enviando anjo para tapar a boca dos leões e ele passando lá tranquilamente à noite. Mas o que mais me chama a atenção na vida de Daniel é o capítulo 6 do seu livro e os versos 10 e 11, que a Bíblia diz que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entra no seu quarto, tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém, e a Bíblia diz que 3 vezes ao dia, não é por semana, não é por mês ou por ano, mas 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho e orava e dava graças a Deus, como antes também acostumava fazer. Ele vivia uma vida de ininterrupta oração com Deus. Como é que você quer obter vitória, sendo que você não ora, sendo que você não está disposto ou disposta a pagar o preço? Você quer a cura para a tua enfermidade, mas você não vem orar. Você quer a resolução dos seus problemas, mas você nem marca no joelho tem. Eu me lembro que antigamente os cristãos, rapaz, tinha marca no joelho, não é não, irmão Paulo? Não é verdade? Eu lembro que tinha algumas igrejas nossas que tinha aquele vermelhão, que era um piso, né, que passava as irmãs, a irmã lembra do que eu estou falando, né? Eles passavam aquele vermelhão, aquela pasta vermelha, e tinha alguns pastores, e às vezes a gente vinha com calça branca, aí dobrava o joelho lá, irmão. Quando levantava, ficava aquela roda vermelha, as irmãs com o joelho todo vermelho, nem cabelo, nem pelo tinha no joelho. Vida de oração com Deus. Mas quando esses irmãos abriam a boca, a glória de Deus descia na igreja. Quando as irmãs abriam a boca, Jesus curava, salvava, libertava a vizinha, no testemunho que elas contavam. Vida de oração com Deus. Deus estabeleceu um princípio. Primeira coisa, o povo tinha que se humilhar. Segunda coisa, orar. Você ainda fala com Deus? Porque oração significa falar com Deus. Irmão, como é gostoso. Jesus disse, Mateus 21:13, ele diz assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus filhinhos. A minha casa, essa casa tem dono. Não é do pastor Adão, da pastora Ruth, do Matias e nem da família. Não. Essa casa tem dono. Pastor, mas quem é o dono dessa casa? Jesus. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Mas tem muita gente que converte a casa em outras coisas. Mas é casa de oração. Então, primeiro princípio que Deus estabeleceu, o povo tinha que se humilhar. Segunda coisa aí, orar. A banda já vem para cá. Terceira coisa, buscar a face do Senhor. Irmão, Mateus 7:7, que coisa linda, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Aleluia. O povo tinha que, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Em terceiro lugar, tinha que buscar a face do Senhor. Faz-me lembrar do Salmo 34, verso 17. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de toda. Salmo 34, verso 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quando você clama, Deus tem resposta para você.
Vamos terminar? Primeira coisa que o povo tinha que fazer era se humilhar. Segunda, terceira e a quarta. Essa é a mais difícil, irmão. Essa aí, viu, irmã Adélia, né? A mais difícil. Eles tinham que se converter dos seus maus caminhos. Meu Deus, como é difícil se converter, né, irmão? Às vezes a gente fica na igreja, ó, muitos e muitos tempos, convertido, né, pastor? Não, às vezes convencido. Nós somos mais convencidos do que convertidos. Eu sou cristão, olha aqui, olha a minha credencial aqui. Olha aqui, ó, isso aqui expulsa demônio. Ah, expulsa? Tá bom, tem uma pessoa lá que caiu endemoniada. Vai com o seu diploma, vai com a sua credencial. Aí você chega lá com a sua credencial da roupa. Demônio, sai. Pelo poder da credencial da roupa, sai, sai, sai. E o demônio não sai. Mas se o poder de Deus estiver em você, o demônio vai sair. Papel. Eu já vi um demônio rasgando o diploma do camarada, porque ele fez o curso, completou o curso de teologia. Aí eu disse, pastor, agora eu estou preparado. Aí o pastor diz, tem uma pessoa aí que está passando mal, vai lá visitar. Mas leva o diploma, tá? E ele levou, rapaz. Leva o diploma. Aí ele foi orar pelo endemoniado. E endemoniado você não ora, você expulsa. Demônio você não ora pelo demônio, você expulsa. Ele chegou lá, pôs o diploma dele. Eu conheço a palavra. O endemoniado, o diploma dele, pronto. Fica em pé, igreja.